Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. O irmão, se quiser deixar a luz apagada, tá, irmão? Fica à vontade. Vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar já abrindo o nosso coração na presença do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz em João 4, 24, um versículo bem conhecido. Diz que Deus é Espírito e que é necessário. Repita assim comigo, é necessário. Fala assim, não é opcional. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus possa achar neste lugar adoradores de verdade. Pessoas que sejam dispostas ao adorar. Não só em espírito, mas em verdade também. Que sejam dispostos a se entregar por inteiro na presença dele. Hoje é o nosso segundo domingo do mês. Culto de missões. E missões é isso, é servir. É entrega. É estar à disposição da vontade do Pai. Quando você serve a outros, você está servindo a Deus. É uma forma de adoração. Feche os teus olhos essa noite. Que nessa noite nós possamos começar nos rendendo a Ele. E falar, Espírito Santo, o meu coração é o teu altar neste momento. Então vem, flui. Vem e cumpre o teu querer na minha vida. Vem, vem, Espírito Santo de Deus. O nosso coração é teu, Pai. Não parte, mas por inteiro nós entregamos diante de Ti nessa noite. Porque reconhecemos que pertencemos a Ti. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E não há outro além de Ti. Não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro Rei. Quem governa a nossa vida és Tu, Jesus. Então vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem. Oh, oh. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aplauda Ele, porque Ele é digno de honra e de glória neste lugar. Aleluia! Vamos começar declarando que Deus é bom o tempo todo. Ele é bom demais para nós, amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei.
que está do seu lado e fala assim, irmão, não pare. Fala assim, sabe por quê? Você não nasceu pregado no chão. Então se solta, amém? Bom, vamos começar ensinando, né, irmãos? Porque a gente precisa, essa música não tem como sem coreografia. Amém? Todos vão adorar com a gente, amém? Em nome de Jesus? Amém. Somos adoradores, nós temos liberdade para dançar na presença do Senhor. Então a gente vai fazer só o refrão. Nossa querida, linda, maravilhosa pastora vai mostrar para vocês como é que faz. Quem já sabe faz. E aí depois vai todo mundo junto, amém? O refrão é simples, é assim. Com as mãos pro alto, não pare. Embaixo, em cima, em qualquer lugar. É a palminha. Com as mãos pro alto, não pare. Embaixo, em cima, sem parar. Ela esqueceu da palma, né, irmãs? Amém? Com as mãos pro alto, não pare, não pare. Embaixo, em cima, em qualquer lugar. Com as mãos pro alto, não pare. Embaixo, em cima, sem parar. E não esquece da parte que eu não nasci pregado no chão, irmão. Mostra que você não nasceu pregado no chão e sai do chão, amém? Vamos lá. Desencosta, sai da porta, faça alguma coisa pra mudar. Parado não dá pra continuar, assim você vai congelar. Vai congelando até perceber, na geladeira está você. Chega mais, irmãos, vamos adorar. Porque Jesus Cristo vai te aquecer. Vamos pro alto, não pare, não pare. Embaixo, em cima, em qualquer lugar. Com as mãos pro alto, não pare. Embaixo, em cima, sem parar. Que lindo! Desencosta, sai da toca. Faça alguma coisa pra mudar. Você vai congelar. Vai congelando até perceber. Na geladeira aí está você. Chega mais, mãos, vamos adorar. Que Jesus Cristo vai te aquecer. Com as mãos pro alto, não pare, não pare. Embaixo, em cima, em qualquer lugar. Pro alto, não pare. Embaixo, em cima, sem parar. E agora, um momento muito importante da música. O bom é que não tem bateria, que a gente pode parar a qualquer momento, né, irmãos? Se você não tem problema no joelho, no pé, se a sua saúde está perfeita, maravilhosa, irmão, sai do chão, amém? Você nasceu pregado no chão. Não nasci pregado no chão. Você nasceu pregado no chão. Não nasci pregado no chão. Você nasceu pregado no chão. Não nasci pregado no chão. Você pregado no chão. Não nasci pregado no chão. Eu 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 não nasci pregado no chão. As mãos pro alto, não pare, não pare. Embaixo, em cima, em qualquer lugar. As mãos pro alto, não pare. Embaixo, em cima, sem parar. Aleluia! Oh, aleluia! Deus tem uma nova história para a tua vida. Parece ser algo muito simples de se dizer. Parece ser algo muito comum de se ouvir.
Mas quando você e eu recebemos essa frase como uma palavra profética liberada sobre a nossa vida, queridos, a gente toma posse e vê o sobrenatural de Deus acontecendo em volta da nossa vida. Deus tem, de verdade, uma nova história para a sua vida. Não é só uma frase, não é só uma música, mas é promessa de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Assim como um dia Deus chamou Abraão e mudou o nome dele, mudou a história dele. E hoje nós ouvimos falar dele. Deus, Ele pode fazer o mesmo sobre a sua vida. Ele te chama para viver uma grande promessa sobre a sua vida. A questão é, você está disposto? Está disposto a seguir o caminho que Ele trilhou para você? Está disposto a viver os planos que Ele já traçou para a sua vida? Então você vai viver o novo de Deus sobre a sua vida. Sai de sua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? E o meu, o que minhas mãos fizeram para ti? E o meu, minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? E o meu, o que minhas mãos fizeram para ti? E o meu, minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem
aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Ele tem uma nova história, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem bênção pra nós, oh Senhor. Creia em sua promessa, em sua palavra. Somente siga o caminho que Ele está direcionando. Obrigado seja, Senhor. Tem seu melhor, Senhor. Deus tem o melhor pra mim. Declare isso sobre a sua vida. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor. Oh, aleluia. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra mim. Eu creio sim. Deus tem o melhor pra mim. E nada se compara. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Começa a determinar e profetizar. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É tempo de determinar, é tempo de liberar palavras proféticas. Assim como ele fez com Ezequiel, que levou ele a um vale de ossos secos. Uma visão de algo que parecia ser impossível, que não tinha mais esperança. Deus falou: profetiza. É isso que Deus diz pra mim e pra você nessa noite. Aquela situação que você está vendo, que está parecendo um vale de ossos secos, parece que está perdido. Eu não sei qual é a área da sua vida que está precisando de um milagre sobrenatural de Deus. Mas Deus te chamou para ser profeta da tua casa, profeta da tua família, profeta do teu casamento, profeta da tua vida financeira, da tua vida emocional. E começa a liberar a palavra. Profetiza, porque Deus pode restituir, Deus pode restaurar, Deus pode trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Aquilo que nem mesmo você acreditava mais, Deus pode fazer acontecer. Então, filho do homem, começa a profetizar. Volte a alegria, vem Espírito, haja a palavra, que haja aquilo que não tem mais, que haja vida, que volte os sonhos, volte a esperança, que restitua a saúde, restitua o casamento perdido, o relacionamento familiar perdido. Restitui, Senhor. Deus vai restituir a partir do momento que você começar a liberar palavras proféticas. O problema é que muitas das vezes, querido, nós liberamos palavras que amaldiçoam mais.
você libera. Quando você fala, isso já era. Quando você fala, acabou. Quando você fala, não tem mais jeito, é isso que vai ser. Mas começa a mudar. Ainda que não haja mais esperança, você vai começar a liberar a palavra de vida. Palavra de vida. Porque você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer através da palavra. Que posso ver, se não um vale de ossos secos. Essa é a visão de Ezequiel. Que posso dizer, se assim foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi a
aquilo que nós vemos. Nós não vamos nos deixar levar, Senhor, pela situação que vivemos e que vemos. Porque nós já foi liberada uma palavra de vida sobre nós. Então, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Tomamos posse, Senhor, porque Tu levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Tu venceste a morte por amor a nós. Tu venceste, Senhor, toda a humilhação, toda a perseguição. Tu venceste, Senhor, os inimigos. Tu venceste o mundo, Senhor, para nos mostrar que em Ti nós podemos todas as coisas. E nós cremos na palavra que diz que em Ti somos mais, muito mais do que vencedores. Então nós não aceitamos derrota. Não aceitamos o fracasso, Senhor, dos relacionamentos familiares. Não aceitamos, Senhor, a miséria financeira. Não aceitamos, Senhor, a enfermidade persistente. Mas a partir deste momento nós vamos profetizar. Profetizar o milagre, Senhor, aonde nós precisamos. Não importa o que você vê, queridos. Começa a ver agora com os olhos. Começa a ver com os olhos da fé. E Deus diz para você, começa a profetizar sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre teu filho, sobre teu marido, sobre tua esposa. A libertação, a salvação. Começa a profetizar portas abertas sobre a sua vida. O fim da enfermidade, o fim da perseguição. Começa a profetizar o fim da depressão, da ansiedade, de todo o mal que o inimigo tem tentado lançar contra a tua vida para te destruir e te jogar no chão. Você vai dizer, eu não aceito, mas eu profetizo a vida de Deus, vida de Deus. Aleluia, nós profetizamos, Senhor. Senhor Jesus. A paz, igreja, boa noite. Boa noite para todos. É um prazer ter vocês que estão em casa também. Deus os abençoe. Nós vamos passar agora para aquele momento especial, né, que é tão importante. A gente vê como está o trabalho
nos nossos campos missionários, porque nós somos uma igreja missionária, amém? Somos uma igreja que entende o chamado do ID, né, que é estar enviando, estar alcançando aqueles que estão lá fora. Porque se nós, como igreja, nós não tivermos o entendimento e a compaixão das pessoas que estão se perdendo, qual é o sentido do cristianismo? Né? Porque Jesus começou a missão e nos deu a honra e o chamado de continuar a missão. Então vamos ver como que está nos nossos campos missionários o trabalho.
Amém. Então, irmãos, como vocês puderam ver, nosso ministério está se movimentando, né? Mais uma igreja foi aberta lá em Resende, no Rio de Janeiro. Então, nós estamos avançando. Nós estamos cumprindo realmente com o que tá com um desejo que está no coração de Deus. Porque o desejo do coração de Deus é que nós venhamos realmente resgatar os perdidos. Nós somos a igreja. A igreja, ela tem a verdade. Nós não podemos esconder a verdade como muitos séculos atrás se fazia, né? A palavra só era para alguns e o resto da sociedade não sabia. Não, hoje nós temos a palavra e nós podemos levar essa palavra. Então, que nós como igreja, a gente não venha se calar, que a gente não venha se conformar em ficar dentro, que a gente venha receber e levar para fora. Amém? Como vocês viram, tem Promifé no nosso ministério. Nosso ministério tem Promidei. Tem tantos envolvimentos missionários. Se você tem no teu coração um desejo de poder fazer missões, também futuramente conversa com seus pastores, né? Com a pastora Ellen, com o pastor Márcio. Conversa com eles. Fala, poxa, eu tenho vontade. Como que faz? Se envolve mesmo em missões. Deixa usar a sua vida, né? Deixa Deus usar. Estamos aqui para sermos instrumentos dele. Amém? Pedi para os irmãos, quem pode levantar, está levantando. Vamos levantar um clamor, irmão, sabe por quê? Hoje, tem estados no Brasil que só tem 1% de cristão. No Brasil, tem cidades que às vezes tem uma igreja, 2 igrejas. No Brasil, que a gente acha que tem igreja em tudo que é canto, né? Mas, e os países lá fora, temos ainda países onde há perseguição aos cristãos. A gente aqui tem liberdade, mas tem irmãos nossos que só atravessar o mar ali estão morrendo para poder levar a palavra lá fora. E nós temos essa liberdade, né, de poder ir e levar a palavra. Então, que a gente venha aproveitar essa liberdade que hoje ainda nós temos, amém? Vamos interceder pelos missionários, pelos campos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, como igreja, Senhor, nesse momento, em concordância, Deus, em unidade, pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita a cada campo, Senhor. Nós te damos glória a Deus, porque sabemos que a obra é do Senhor e que o Senhor tem movimentado tudo isso, Senhor. Te glorificamos porque sabemos, Deus, que o Senhor tem respondido às orações de muitos irmãos que têm intercedido para que as almas venham ser alcançadas. Te glorificamos, Deus, te exaltamos e pedimos ao Senhor, visita cada missionário, cada pastor que está no campo, visita suas famílias, sustenta eles em nome de Jesus Cristo, Pai. Da força emocional, da força psicológica, da saúde, Senhor. Em nome de Jesus, rompe as cadeias e o impedimento que tem tentado impedir o avanço da igreja, Deus. Deus, em nome de Jesus, visita também, Senhor, os missionários que estão nos países perseguidos, Pai. Sustente os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em meio à dor, em meio à perseguição, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, rompe, Senhor, abre portas aonde ainda estão fechadas para o teu evangelho, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos, Senhor, tendo no nosso coração o fogo, a paixão, o amor, Deus, pelas vidas que estão se perdendo lá fora, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai passar agora para o momento da oferta. A nossa oferta hoje é missionária. Para aqueles que não sabem, sempre o segundo domingo do mês, toda oferta que entra nas igrejas do nosso ministério, todas as igrejas do nosso ministério, essas ofertas são recolhidas para missões. Para quê? Para manter as igrejas pequenas que ainda não conseguem caminhar sozinhas abertas, para manter os missionários, eu sou no campo, para manter os pastores. Então, assim, a gente glorifica a vida de cada um de vocês que tem ofertado. Amém? Porque se não são vocês, porque missão é ir aqueles que têm o chamado para ir, né? Orar aqueles que têm o chamado para orar e muitas vezes não tem condição de ofertar, né? E, orar, ir e... Nossa, gente, me deu branco agora. Ofertar. Nossa, gente. Amém? Então a gente vai, a gente ora ou a gente oferta.
Deus, Ele traz os recursos na nossa mão para que a gente permaneça com as portas abertas, para que a gente faça a obra, que a gente alcance as vidas para o reino. Amém? Vou ler só um versículo aqui, irmãos, rapidinho. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Apóstolo Paulo, né, que foi um missionário aí que deixou exemplo pra gente, que iniciou levando a palavra de Deus por todas as partes aí. Paulo fala assim aos filipenses aí, agradecimento pelas ofertas, né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Palavras do apóstolo Paulo para os filipenses, né? Que ofertaram ali na vida de Paulo. Paulo diz, no campo, né, na caminhada dele de missões aí, Paulo, ele aprendeu a viver com muito, a viver com pouco, muitas vezes não ter, né? Mas ele agradece. E o mesmo agradecimento eu deixo para vocês, em nome de todos os missionários. Amém, irmãos? Não se constranja se você não puder ofertar hoje. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai estar abençoando a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, já te dou graças, Deus, por cada oferta, cada dízimo que vai entrar essa noite, Senhor. Te agradecemos porque entendemos que tudo, Senhor, tem suprido nas nossas vidas. Abençoa os irmãos que vão estar ofertando, dizimando, Pai. Abençoa também aqueles que têm a intenção no coração, Senhor, mas hoje não tem condição. Abençoa a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Descerá, ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Para quem não recebeu minha boa noite mais cedo, graça e paz, amém? Glória a Deus. Quero chamar as crianças. Venham aqui na frente para poder orar por elas. Venham os pequeninos. Venham. Oh, glória, coisa mais maravilhosa de Jesus. Eita. Um do ladinho do outro, quietinhos, que vamos orar, falar com o Pai do Céu. Tem criança aqui que ora mais que a gente, sabia? São bênçãos de Deus. Estende suas mãos, vamos abençoá-los? Ora aí no seu lugar também. Senhor, toma, Deus, essas crianças diante de Ti. Nós oramos, Deus amado, pedindo ao Senhor que o Senhor possa abençoá-los. Deus, cada um. Que o Senhor, Deus amado, faça com que eles cresçam, Senhor amado, a cada dia da vida deles. Eles possam, Senhor amado, Te conhecer. Eles possam, Senhor, estar sensível à Tua voz, Senhor amado. E eles possam ser bênção, Senhor, para essa nação. Bênção para a sua família, Pai. Proteja suas vidas, seus pensamentos, seu coração, suas emoções, os seus olhos, os seus ouvidos, Senhor. Que o Senhor venha proteger, Senhor amado. E que eles possam ser bem-sucedidos. Que eles sejam inteligentes, sábios, Senhor amado, cheios de saúde, de virtudes, em nome de Jesus Cristo. Que neste momento o Senhor esteja com eles ali na salinha, Senhor, capacitando a professora e ajudando eles a compreender e aprender do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá devagarzinho, tá bom? Cuidado com os pequenininhos. Glória a Deus. Eles aprendem lá e nós aprendemos aqui, tá bom? Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus. Hoje, o culto de celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, né, e Salvador.
E Deus colocou uma palavra no meu coração já tem alguns dias. Antes mesmo de eu saber que eu ia ministrar hoje, eu já tinha essa palavra. E Deus foi confirmando, é ela ainda. Amém, Senhor. Então, até mesmo na leitura bíblica, no devocional da Radassa, Deus confirmou comigo essa palavra que eu quero falar com a igreja, né? E está em Lucas, deixa aberto aí, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Glória a Deus, né? Estamos aqui para poder aprender de Deus e que você não se distraia com nada, tá bom? Se vier o sono aí, te apertar, levante, vai lá atrás, toma um copinho de água, se estica, tá bom? Que o soninho vai embora, porque nós somos feitos de carne, pode acontecer, tá bom? Mas não perca o foco, não perca o que Deus quer falar conosco. Estamos no ano do quebrantamento, né? É o tema ministerial, o tema da nossa igreja, né? Peniel, então todas as Peniéis estão trabalhando esse tema do quebrantamento. Aí acrescentando algo na área da construção, que o pastor tem ministrado fortemente aos nossos corações, mas que nós viemos neste ano de 2022, permitir Deus quebrar o que for necessário para que seja quebrado na nossa vida, para que a gente venha avançar, para que a gente venha crescer, para que a gente venha conquistar o melhor de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. E o que Deus colocou no meu coração, o tema foi uma vida de persistência na oração, quebranta corações e te dá vitória. Amém? Uma vida de persistência na oração, quebranta corações e te dá vitória. Foi a palavra que é o tema que Deus colocou aqui, de acordo a que a gente vai estar lendo, tá bom? Então vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Se você encontrou e puder ficar de pé mais uma vez, em reverência à sua santa palavra, quando a gente vai diante do juiz. Quem aqui já teve a oportunidade de estar diante de um juiz? Alguém? Eu já. Diante do juiz. É um lugar tenso. Ali tem que haver reverência, né? Senão você tem a hora certa de falar, né? Tem a hora certa, tem um comportamento diferente, tem modos, tem vestimenta certa para entrar naquele lugar, tem um monte de regras, né? E aqui estamos nós, diante do juiz dos juízes, sabia? Que Deus é o maior dos juízes, nós estamos diante dele, neste momento. Por isso que nos levantamos como reverência, tá bom? É por esse motivo que às vezes a gente pede para vocês levantarem. É como reverência, porque nós vamos estar lendo a palavra e a palavra é de Deus, tá bom? Então vamos lá, 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos nós, com essa palavra, a tua palavra. Que o Senhor, nesta noite, venha falar aos nossos corações, além daquilo que o Senhor já falou, através da abertura do culto, através dos louvores, do vídeo de missões, tudo que já aconteceu aqui, e eu sei que o Senhor já falou, porque o Senhor assim fez comigo, que o Senhor, Deus amado, nos dê a sensibilidade de ouvir claramente o teu ensino, de sair daqui renovados, restaurados, com a esperança ativa, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor tome por completo este lugar, Senhor amado, e que o Senhor venha mover algo sobrenatural, que todos possam sentir o teu toque, que todos possam sentir a tua presença santa e preciosa, Deus. Em nome de Jesus, neste lugar, nada pode impedir o teu agir, porque o Senhor é o Rei soberano, o Senhor é o juiz que decreta, e eu creio que o Senhor nessa noite vai decretar e vai realizar coisas grandiosas em nós, e na nossa família, no nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Uma parábola. Jesus gostava de falar sobre parábolas, né? O que é parábola? São histórias. Você já viu uma mãe contando história para a criança? Quando ela quer explicar uma coisa, ela conta uma história. Uma mãe tem esse costume, né? Ela quer explicar uma coisinha que para a gente é simples, mas para a criança é muito difícil. Então ela inventa uma história para a criança entender aquilo que ela quer ensinar. E é mais ou menos isso que Jesus fez com os discípulos. Ele queria ensinar um princípio, ele queria ensinar algo para eles, e aí ele conta uma história, uma passagem,
que eles possam se concentrar naquilo e entender o que Deus quer dele, o que Deus quer ensinar para eles. Então, isso é a parábola, é a história contada por Jesus. E a maioria delas são histórias reais, né? São histórias que aconteceram ou que podem acontecer, tá bom? Então, essa história está falando de um juiz, né? A parábola de um juiz. E inicia o primeiro versículo aí, Jesus já chamando eles, e ensinando a importância de ser persistente. Eles já, antes de contar a parábola, eles já falam que essa parábola que ele ainda vai contar é para que os discípulos possam orar sempre. Orar sempre significa ser persistente. Orar o tempo todo e nunca, olha só, duas palavras fortes. Orar sempre e nunca desanimar. Amém? Então, ele, antes de contar, ele já dá esse aviso do que ele iria contar. Então, no versículo 2 fala: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Até aqui. Olha só que história. Tem outras histórias na Bíblia parecida com esta, mas tem muito ensino. Tem muito ensino em apenas 7, 8 versículos. Tem muito ensino para nós, muitos exemplos para a nossa vida hoje, que a gente pode tomar e praticar. Já como eu disse, já começou ele dizendo que tem que orar sempre e nunca desanimar. Né? Eu anotei algumas coisas aqui que quero estar compartilhando com vocês. No versículo 1, né? Seja persistente. Fale para o seu irmão aí mais próximo, fala para ele: ore. Fala assim, com força. Ore. Fala de novo, ore. Hoje eu tô meio baiana. Fala, ore. Eu tô meio porque eu sou filha de baiano, tá bom? Meu pai e minha mãe são baianos. E eu gosto disso. Ore, ore, ore. Ore sempre. Amém? Deus nos motiva, nos encoraja e nos ensina que devemos orar sempre. Eu anotei aqui: quando tudo estiver bem, ore. Quando tudo estiver mal, ore. Ore pedindo pela sua vida. O que você precisa? Ore a Deus e peça a Deus. Ore pela sua família. Qual é a necessidade da sua família? Peça a Deus em oração. Esteja ali. Não alcançou? Continue orando. Não chegou ainda, não teve mudança, não teve transformação, não teve libertação, continue orando. É o tempo todo em oração, orar sempre, até alcançar. Amém? Ore pelos seus vizinhos. Quem tem vizinhos perturbados? Quem tem vizinhos que precisam de Cristo? Quem tem aquele vizinho abençoado que bota o volume lá no alto quando você quer descansar, que chegou do trabalho? Ore por ele, abençoe a vida dele. Fala: Senhor, alcança essa bênção. Que ele coloque o volume dele no horário que eu não estou em casa. Ore. Orar e conversar com Deus, com aquele que é nosso Pai, com aquele que se importa com aquilo que é importante para nós. É até coisas pequenas, coisas que parecem bobas. Para ele é importante, porque ele é o nosso Pai. Amém? Então, ore pelos seus vizinhos, não só o que te incomoda, mas toda a vizinhança sua, todos aqueles que moram perto de você. Quando você sair da sua casa, que você for caminhar,
que você venha estar olhando ali para as portas. Se tiver coragem, bota a mão nas portas e fala, Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família. Né? Nós cantamos aqui, seja profeta de Deus e abençoe, Deus vai fazer. E você vai ouvir falar. Amém? Então, ore pelos seus vizinhos, ore pelas pessoas do seu trabalho. Uma coisa, às vezes, difícil para um cristão, às vezes, é estar num trabalho onde todos são ímpios, onde todos não conhecem a Deus. Ou, nem vai somente em questão de ser cristão ou não ser cristão. Às vezes, trabalhamos em um lugar que tem pessoas que não têm caráter, né? Não tem princípios, não é fiel no seu trabalho, não é esforçado. E, às vezes, a gente acaba se irritando, se aborrecendo, se estressando com pessoas assim. Então, ore pelas pessoas do seu trabalho, abençoe suas vidas. Mesmo você, de repente, não sabendo o que passa com uma pessoa. Senhor, o Senhor conhece, hoje está em todo lugar, vai. Quando ele sair daqui do trabalho, vai com ele. Quando ela sair daqui, vai com ela. Senhor, proteja, livra do acidente. E vai abençoando tudo aquilo que você deseja de bom para a sua vida. Deseje para a vida do outro, das outras famílias, tá bom? Hoje é culto de missões. Nós somos missionários. Missionários não é somente aquele que tem título, amém? Porque Deus, ele deixou um ID e o ID foi para todos nós. Então, nós somos missionários de Jesus. Nós somos aquele que podemos levar o evangelho. E talvez não somente parando uma pessoa e falando para a pessoa, olha, Jesus te ama. As nossas orações podem alcançar muito mais do que um folheto. Amém? Creia nisso. A tua oração alcança corações. A tua oração pode transformar pessoas que estão indo para a morte. De repente você está andando e você vê alguma pessoa, te chama a atenção e você começa a orar e você não sabe. De repente essa pessoa, ela brigou em casa com alguém e ela está querendo se jogar da ponte. Não sei se aqui tem ponte, por perto tem ponte assim alta. Lá em São Vicente Santos tem. E às vezes, né, a pessoa está pensando em tirar morte, se enforcar. Tantas coisas podem estar acontecendo. E às vezes a gente passa pela pessoa e não sabe, porque a gente não vê o interior. Só Deus. Então não perca a oportunidade de abençoar todas as pessoas que você tiver a oportunidade. E a sua oração pode muito. Amém? Então, as pessoas do seu trabalho, ore por elas. Ore pelos colegas de escola, para quem estuda, para quem vai para a escola, para quem faz faculdade, né, algum curso, né, que tem que ter as meninas aí, os meninos, sei lá, quem mais, fazendo autoescola, né, tirando moto, tirando carro. Onde você estiver aprendendo alguma coisa, tiver pessoas ali, ore por essas pessoas, pergunte o nome, se tiver oportunidade. O pastor fala muito sobre isso. Pergunte o nome dessas pessoas. Se for esquecer, anota ali, dá um disfarce, anota no bloquinho do celular, não sei. Anota num papel e ore. Senhor, essa pessoa aqui, ela faz curso comigo, essa pessoa aqui estuda comigo, trabalha comigo, ore por ela. Amém? Você não vai perder nada com isso. Pelo contrário, essa pessoa vai ser abençoada e através do que Deus vai fazer nela, de repente até a bênção que Deus vai fazer sobre a vida dela vai refletir em você. Deus é maravilhoso. Você acha que está fazendo algo por alguém e Deus opera maravilha através de uma pessoa que pode voltar para você este bem. Amém? Essa coisa boa. Ore pelo seu inimigo. Eita, chegou ao ponto difícil. Ore pelo seu inimigo, por aquele que te traiu, te magoou, te decepcionou, te frustrou, te envergonhou, te humilhou e vai embora. Quantas coisas. Ore pelaquela pessoa que de repente, não sei, mas de repente você não suporta ver. Se você vê na rua, você quer atravessar do outro lado e faz de conta que não vê. Não sei se você é assim, mas pode ser que tenha pessoas. Eu conheço pessoas eu conheci muitas pessoas que já me confessaram coisas assim. Não aguento, não consigo perdoar, não consigo liberar perdão, não suporto. Não suporto. E Deus, Ele, no Pai Nosso, Ele nos dá uma ordem. Perdoa aqueles que te ofendem, para que o Pai que está no céu possa te perdoar. Quantas vezes nós nos prostramos diante de Deus e pedimos perdão? Mas a palavra dele fala que quando a gente não perdoa, Ele não perdoa. Está escrito lá. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Quando a gente não perdoa alguém e não, sabe, não tem desculpa, mas a ofensa foi muito grande. A mágoa foi muito grande. Vamos lá, Salmos 23. Eu não ia ler, mas amei. Vamos lá.
pega a sua Bíblia, eu quero que você veja. Salmos, capítulo 23. Glórias a ti, Senhor. É 23, gente? Eu estou no lugar certo? Não, estou no lugar errado. Não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, gente, esquece aí. Esquece. Não está Salmo 23 na minha cabeça. Mas não é Salmo 23, não. Se alguém lembrar, me fala aí. Onde que está o Pai Nosso? Gente, Deus, Ele nos dá ensinamentos e ordenanças em sua palavra. E Ele nos quer que a gente faça com os outros a mesma coisa que nós queremos receber dEle. Se nós queremos o perdão dEle, nós devemos liberar perdão. Devemos liberar o perdão e não guardar mágoa. Sabe que a pessoa que é ofendida, se ela não perdoa, ela sofre mais do que aquele que ofendeu. Quantas pessoas nós conhecemos que está mal, enferma, por quê? Porque não libera perdão. Isso é nítido. Se você for conversar com os médicos, né, câncer, doenças que levam à morte, doenças graves, né, hormonal, no cérebro, as pessoas que às vezes têm Alzheimer, várias outras doenças graves, né, que degeneram o corpo, que destrói o corpo, né, que às vezes se torna imune ali. São doenças que muitas vezes ela veio através de uma ferida na alma. Às vezes algo que a pessoa viveu, que ela não conseguiu superar. Não conseguiu superar aquilo. E Deus, Ele nos fala para a gente perdoar para o nosso bem. Para que a gente não venha cair enfermo. Para que a gente não venha sofrer as consequências da falta do perdão. Nem tanto falar tanto sobre o perdão, mas amém. Então, nós devemos perdoar os ofensores, aquele que nos machucou, que nos magoou, que de alguma forma trouxe marcas para a nossa vida. Devemos perdoar as pessoas e também pedir perdão, é óbvio. Se ofendemos alguém, se erramos com alguém, o primeiro passo para que a gente também receba o perdão de Deus é pedir perdão, né? É reconhecer o erro, é dizer eu falhei, eu errei nisso, para Deus e para a pessoa também. Chegar diante da pessoa e falar, eu errei, eu pequei, eu te magoei, eu te machuquei, eu me arrependo e eu vou me consertar. Né? Não é remorso, é dizer, pedir perdão e voltar à prática, e voltar ao erro, e voltar às mesmas atitudes. Não, é pedir perdão e buscar consertar, buscar fazer o que é certo de agora, buscar agradar se for necessário, se for importante, se for alguém muito próximo. Às vezes vai ser difícil, mas é necessário. Amém? Para que venhamos ter esse perdão diante de Deus. Então, ore pelas pessoas, pelo seu inimigo. Isso é inimigo, eu falo pessoas naturais. Amém? Ore sempre. Ore por tudo. Caminhe orando. Vai dormir? Ore. Despertou? Ore. Agradeça aquilo até mesmo que você não tem em oração. Amém? Hoje eu vim cantando de bicicleta carrada, vim cantarolando, o povo olhando tudo pra minha cara. Ai, irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, amém? Nós temos um Deus que pode tudo. E a oração é uma chave, amém? A oração é uma chave, a oração é uma ferramenta para que seja liberado dos céus o que nós precisamos aqui na terra. Que nós possamos entender que aquele que não ora está perdendo tempo de conquistar coisas na terra. Eu não estou falando de coisas materiais, de coisas, uma casa, um carro. Você tem direito de ter, mas estou falando de coisas que aos teus olhos é impossível. Coisas que para você, com a força do seu braço, você não conquista. Coisas que só Ele pode fazer. E a tua oração pode trazer para a terra o que está no céu. Amém? A tua oração pode transformar circunstâncias, pessoas. A tua oração. Diante de Deus, uma oração sincera, uma oração crendo, acreditando de que pode, ela vai acontecer. Então, caminhe o tempo todo em oração. Caminhe o tempo todo ligado aos céus. Amém? Também no versículo 1 vai falar sobre nunca desanimar. E começa falando, ore sempre, e depois no finalzinho ele fala, nunca desanime.
Fala pro teu irmão aí, nunca desanime. Nunca desanime. Amém? Nunca desanime. Mas como? Ele tem uns olhares para mim. Como não desanimar? Como? Vamos lá. Nós vamos entender. Se você perdeu alguma coisa, alguém ou alguma coisa, não desanime. Eu vou ler para vocês algumas coisas, depois eu vou explicar. Perdeu algo, não desanime. Está com dor, não desanime. Está com problemas familiares, não desanime. Está com problemas com os vizinhos, não desanime. Está com problemas no trabalho, não desanime. Está com dificuldade em conseguir um emprego, não desanime. Está com problemas na escola do seu filho ou na sua escola, não desanime. Amém? De repente, existe uma penina espiritual na sua vida. Penina era a adversária de Ana. Ana era aquela mulher estéril que tinha um desejo de ser mãe. E essa era a oração constante de Ana. Ser mãe, ter um filho. E existia uma penina na vida dela, que era aquela mulher que o tempo todo apontava o dedo para a vergonha dela. O tempo todo dizia para ela, olha aqui, ó, mais um filho. Mais uma vitória, mais uma conquista. Naquela época, ter um filho era uma vitória, era uma conquista. E ela não tinha. Então, talvez você tenha uma penina, você tenha alguém que o tempo todo fica lembrando que você não conquistou aquilo que você quer conquistar. Que você não alcançou aquilo que você quer alcançar. Talvez tenha uma pessoa que ela literalmente é usada pelo diabo para falar coisas, para minar a tua fé. Para fazer, para tendo atitudes, comportamento que às vezes te leva a fazer aquilo que desagrada a Deus. Se de repente você tem alguém assim na sua vida, não desanime. Não deixe com que ninguém te faça desanimar. Amém? Ninguém, nenhuma circunstância. Faça o contrário do que o inimigo de nossas almas agora, Satanás. Devemos fazer ao contrário do que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele quer. Satanás veio para quê? Para que Satanás está aqui na terra? O que Satanás ele quer fazer com a igreja do Senhor, que somos cada um de nós? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, o tempo todo ele vai tentar matar, nos matar literalmente, mas principalmente matar a nossa fé. Ele vai tentar destruir o que nós temos de precioso, um casamento, os nossos filhos, a nossa família. Ele vai tentar destruir. Ele vai confundir a nossa cabeça. Ele vai bagunçar com a nossa cabeça. Ele vai distorcer a palavra de Deus. Ele vai tentar nos levar a fazer coisas contrárias do que Deus ordena para nós. Então nós devemos fazer ao contrário de tudo aquilo que ele diz que é, porque ele é um mentiroso. Amém? Satanás, ele é um mentiroso. Ele chegou para Eva e ele distorceu a palavra. Ele pegou a palavra ali e ele distorceu. Digamos assim, ele pegou ela e colocou de um jeitinho, sabe o jeitinho? De um jeitinho que a seduziu. De um jeitinho que se tornou atrativo para ela. De um jeito que fez ela pensar. Se eu comer, se eu desobedecer. E ele faz isso o tempo todo conosco. Temos que conhecer as Escrituras, temos que conhecer a palavra, temos que estudar o Evangelho de Deus para não se deixar ser enganado. Porque ele vai vir com a sua palavra, ele vai vir com a sua seta, ele vai vir com coisas que vai nos levar a nós mesmos, muitas vezes, destruir o nosso lar. Destruir aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque não estamos atentos à voz de Deus, ouvimos a voz do inimigo e nos deixamos levar. Aí é a hora que a gente grita, é a hora que a gente responde, é a hora que as coisas acontecem. É a hora que as coisas acontecem, glória a Deus, aleluia. É a hora que as coisas acontecem e nós, depois pensamos, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso que eu falei? Essa pessoa não merecia. Eu estava nervoso, estava nervosa. Depois, de repente, na hora, eu estava
com tanta preocupação e às vezes eu agi de uma forma que eu não deveria. Porque não estamos atentos em oração, ligados em oração ao Espírito Santo de Deus. Aí é uma brechinha que Satanás vem e sopra. E a gente não percebe, fala e faz. E às vezes se perde uma amizade. E às vezes se perde um relacionamento. E às vezes se perde, às vezes, a confiança de um ente querido, de um filho. Por causa, às vezes, de uma palavra. Às vezes, por causa de uma resposta. Magoamos, machucamos, ferimos alguém. Né? Costumamos ouvir por aí que existem palavras que dói mais que um tapa. Ouvimos muito isso. E realmente, existe muitas palavras que doem muito, que ferem bastante. Somente no momento que, às vezes, estamos sensíveis ou estamos passando por dificuldade. Então, devemos nós, filhos de Deus, estar sensível à voz do Espírito Santo, sempre em oração. Por isso que eu falo, caminhe orando o tempo todo, em oração, pedindo o conselho do Espírito Santo, pedindo a direção dele, falando com ele, tudo que você fizer, esteja ali. E ele vai te direcionar, ele vai te ensinar. Então, não dê ouvido se existe alguma penina na sua vida, que de repente é uma pessoa que nem no caso de Ana, ela não poderia se livrar de penina. Ela vivia dentro da casa. Tem peninas que às vezes vivem dentro da casa. Não dá para dar um coisa, sai daqui. Não dá. Às vezes está dentro de casa. Mas existe penina que às vezes de repente você vai encontrar no meio do caminho. Não dê ouvido a nenhuma penina por aí. E não dê ouvido a serpente. Não dê ouvido a Satanás, porque ele é um mentiroso. Não se renda. Não desista. Não desanime. No versículo 2, né, aí vai falar para nós, não tema aqueles que não temem e não respeitam a Deus. Esse é o juiz. Ali fala que ele mesmo fala dele mesmo. Ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite a Deus, ele usa sobre ele mesmo esta frase. Né? E a viúva, ela insistia. Ela estava o tempo todo ali, batendo na porta. Ei, vem me atender. Ei, vem aqui e dá causa, ganha para mim. Ele o tempo todo insistindo com o juiz. E ele pega e ele reconhece, eu não temo a Deus. Eu não respeito a Deus e nem as pessoas, porque ele não era um bom juiz. Ele mesmo se declara um mau juiz, porque ele não era justo. Ele mesmo fala que ele não teme, não respeita a Deus e não respeita as pessoas. Então, assim, ele decidia aquilo que ele achava que deveria decidir. Eu fui a juiz, né, diante do juiz, por causa de uma causa de trabalho. No caso, eu fui mandada embora injustamente. Eu trabalhei em creche durante 7 anos no total. Em três creches. Deu um total de 7 para 8 anos, quase 8 anos. E nessa creche que eu estava, foi a última creche que eu trabalhei. Eu estava trabalhando nessa creche já tinha 2 anos e meio, se eu não me engano. 2 anos e meio trabalhando nessa creche, eu nunca tinha uma falta. Tive uma falta, uma chamada de atenção, nada, nenhuma ficha suja, nada. Nunca tive uma advertência, nada. E o que aconteceu? Mudou, a gente chama presidência, né, associação, mudou tudo ali, quem eram os donos, tudo, que tem a parte da prefeitura, não sei se aqui é igual, tem a parte que é a prefeitura que se responsabiliza e tem uma parte que é a associação de bairro, que aí tem o presidente, que ele que delega tudo. E aí mudou tudo, mudou de chefe. Já passei por isso 2 vezes, mas dessa daí foi a pior. Porque ele mudou e ele começou a tirar os funcionários que estavam e colocar pessoas que ele queria colocar. Então, ele dava um jeitinho de tirar as pessoas. Então, a palavra certa que a gente escuta muito é queimava, né? Ele implantava situações, armava situações que a pessoa, ou ela pedisse para sair, ou ele arrumava um jeito de fazer com que a pessoa saísse. E eu, mas a minha colega, começamos a observar essas coisas acontecendo. Mas a gente continuou fazendo o nosso trabalho. Eu estava ali para trabalhar. E estou no meu horário de almoço, né? A gente foi descansando. Nesse dia eu estava só no pátio. E aí chega a minha chefe, que é da associação, e fala assim para mim, Ellen, você vai ter que ir embora. Eu estava até sonolenta. Eu estava assim, o quê? Como assim? Eu dei aula durante a manhã. Você vai embora, vai ter que ir embora. Eu falei, como assim, embora por quê? O que aconteceu? Não, o patrão mandou você embora porque ele não quer mais que você trabalhe aqui. Eu falei, mas assim, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? O que eu fiz? Aconteceu alguma coisa? O dia foi tão bom. Não, ele falou isso, que ele está te mandando embora, você ir embora, não sei o que lá.
E eu, sabe assim, demorando para assimilar aquilo, né? E ela não me explicava, não tinha uma explicação. E como assim não tem uma explicação? Aí eu fiquei argumentando com ela, querendo saber o que está acontecendo, e ela não tinha palavra. Não, eu só sei disso, que quando ele vinha aqui, ele não quer ver sua cara. Eu falei, peraí, ver minha cara? Como assim? Aí tem alguma coisa. Como assim não quer ver minha cara? Por quê? O que eu sou? Se eu trabalho tantos anos aqui, eu nunca ouvi isso, e agora o patrão não quer ver minha cara? Aí ela falou assim, é só isso que eu posso dizer. Ele tá te mandando embora, aí eu fiquei sabendo que ele tá me mandando embora por justa causa. Eu falei, como é que uma pessoa é mandando embora por justa causa sem fazer nada? Justa causa, que como se eu tivesse errado algo, praticado algo grave. Então eu ia sair daquele lugar sem direito a nada. 2 anos, nem o meu salário. Justa causa, nem o meu salário eu ia ter direito. E aí foi uma loucura e eu tive que sair. Eu tive que sair, nem meus materiais de escola que eu dava aula, nada, não pude pegar, nada, peguei minhas coisas e fui embora. E eu deu desespero, eu chorando. E eu era nova convertida nessa época. Então eu não conhecia muitas coisas. E aí, nesse meio tempo, eu tinha uma amizade muito grande com a minha outra patroa. Até hoje eu tenho amizade, eu falo com ela todos os dias. De repente ela até tá vendo. Aí eu liguei para ela, falei, ela não sabia de nada. Que é a líder, no caso da prefeitura. Ela pegou e veio até mim. Eu estava no meio da rua, no bairro lá no meio da rua, e uma outra amiga também, lá que morava lá, porque eu não morava naquele lugar, eu morava em outro lugar. E eu sem saber para onde ir, o que fazer, nada. Fiquei assim, sem entender. E aí ela, resumindo, ela veio, me deu umas instruções, me aconselhou, e eu tive que ir a juízo para poder buscar os meus direitos, porque como é que você está trabalhando, você não espera você ser mandado embora, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E outra coisa, a minha carteira, não tinha nada negativo na minha carteira. Eu estava sendo mandada embora para justa causa, também achar outro emprego. Como é que eu consegui trabalhar em outra creche? Eu estava sendo mandada embora por justa causa, e estava sujando meu nome. Aí eu tive que entrar, e demorou. Tive acho que 4 audiências, 3 ou 4 audiências, não lembro. Então, a última foi a experiência que eu tive com Deus. Que eles sempre tentavam fazer a conciliação, né? Pagar um valor para você não, né? Dá esse valor para você e pronto, e você não reclama mais. E na primeira vez que eu sentei com o advogado, que eu consegui o advogado, eu falei para ele, eu não quero conciliação. Eu quero que é de direito meu. E quando eu bato o pé que eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Eu estava falando para as mulheres. É assim, sim, não, e acabou. Então, quando eu bato o pé, eu falei para o advogado, eu não quero. Falei que conversei com o pastor, falei para ele concordou e fui até o fim. Aí, quando chegou na última audiência, a juíza eu não sabia na hora, mas a juíza era uma juíza nova. E ela pegou, e ela assim, eles queriam um acordo, só que assim, você, como eu falei, né, você não pode chegar direto para o juiz e falar o que aconteceu. O teu advogado intervém com você. Ele que fala, você fala tudo para o seu advogado e ele que fala direto com o juiz. Mesmo assim, tem a hora dele falar, é tudo, sabe? Aquela tensão, aquela coisa assim. E aí eles falando entre eles, aí eu olhei, o que está acontecendo? Olhei para o meu advogado e falei para ele, você sabe que não é a primeira audiência, que eu não quero acordo, o que está acontecendo? Ela ouviu falando com ele. Ela começou a me chamar a atenção lá de cima. Eu parecia uma criança. Ela gritava comigo. A juíza gritava comigo e falou assim, cala sua boca. Sem brincadeira, gente. A mulher ficou endemoniada, a palavra certa. O demônio em pessoa. Ela me humilhou lá de cima. Ela começou a falar, cala sua boca, o que você está falando? Você não quer acordo? Significa que então realmente você deve ter aprontado. Você deve ter feito alguma coisa. Por isso que você é orgulhosa. E começou a me botar lá no chão. A mulher nunca me viu. As outras audiências foi outro juiz. E ela começou a me botar no chão porque eu não queria o acordo. E meu advogado, em vez de me defender, ele ficou, fica quieta, Ellen, fica quieta. Ele queria o acordo. Ele queria passar por cima daquilo que eu tinha acertado com ele. Falei, aí aquela coisa, eu me segurei ali o máximo que eu pude, aquela mulher falando, e eu não pude falar, eu não pude. Se eu falasse, ela podia me mandar ir presa. Ela tem autonomia para isso. Eu tive que engolir aquilo, aquela ofensa, e aí tem um intervalo, sair para fora. Quando eu saí para fora, eu chorei. Eu chorei. Se eu ouvir tudo aquilo, você não merecer aquilo. Eu sempre dei o meu melhor pelas crianças. E se eu ouvir aquilo de uma pessoa que nunca te viu, eu chorei muito. Aí o advogado veio perto de mim, e aí eu fui falar com ele. Aí a minha patroa estava junto comigo, ela foi em todas as audiências.
a outra, né? Aí ela chegou para mim, e, né, ela ficou perto de mim, aí ele chegou e falou, você não deveria ter falado nada, você deveria ter aceitado. Eu falei, como é? O que eu falei com você? Que eu não ia querer acordo lá da primeira vez, eu falei que não queria acordo. Você é o meu advogado, falei para ele. Botei no lugar dele. Falei, você, eu chorando ali, descabelada, falei, você é o meu advogado. Agora vamos ver se você é um advogado competente ou não, porque eu não quero acordo. Aí ele piorou a situação, ele falou assim, você está frita. Você está frita, porque essa juíza, ela não vai te dar nada. Ela ficou brava, irritada, você irritou ela, e ela não vai te dar nada. Eu falei, vamos ver. Agora vamos ver se você é um advogado competente. E outra coisa, você não é meu advogado. O meu advogado é o meu Deus. Eu falei para ele, o meu advogado é meu Deus, e meu Deus vai me dar o que eu mereço. Não é ela. Eu falei, eu declarei essa palavra. Tenho a minha patroa como testemunha e meu marido sabe. Eu falei, mesmo chorando, mesmo tremendo, mesmo nervosa, eu declarei sobre a minha vida. Ela não é a minha juíza. Você não é o meu advogado. O meu advogado é Jesus e o meu juiz é Deus. E ele vai me dar o que for de direito. E passou e foi para a segunda instância, para São Paulo. Quando voltou, botou o papel. Oh, glória a Deus. Eu recebi mais que a outra menina que foi mandada embora, que tinha 5 anos de casa. Eu recebi mais. Gente, Deus surpreendeu. Quando eu cheguei diante do advogado, eu falei, não falei que meu Deus ia dar o que era direito meu? Falei e falo de novo. Eu recebi muito mais. Nós temos um Deus que ele faz muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente almeja. Ele é grandioso, ele pode todas as coisas. O homem pode ter autoridade, o homem pode dizer, cala a boca. Mas Deus fala por nós, amém? Deus age por nós, ele vai agir por você. Não desista, não desanime. Creia que ele pode todas as coisas. Não somente escute e fique com isso. Quando sair daqui para fora, que vier a luta, a adversidade, você vai esmorecer. Não desanime, amém? Não se renda, não se entregue. Ouça a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e use ela a teu favor. Amém? Use a palavra de Deus a teu favor. Foi o que eu fiz ali em pouco conhecimento. Mas eu criei com todas as minhas forças que Deus era o meu Deus. Que eu estava sendo injustiçada e que ele não deixa com que seu povo seja injustiçado. Amém? E foi o que ele fez. Então não tema aqueles que não temem a Deus. Não teme aquele que não respeita a Deus. Não tenha temor. Ore e Deus vai transformar essa vida. Amém? Versículo 3 fala, sempre lute, sempre insista por aquilo que é seu, por direito. Ela insistiu, ela foi atrás dele muitas vezes, a ponto de cansá-lo, a ponto de ele dizer, eu não aguento mais essa mulher me amolando, não aguento mais essa mulher vindo aqui me perturbar. Ela ganhou a causa por insistência. Seja insistente, amém? Seja persistente, não desista por nada. Se você tem direito a uma coisa, vai até o fim. Enquanto não alcançar, não desista. Enquanto não ver realizado, não pare. No versículo 4, sua persistência fará com que aqueles que outrora não te davam crédito, o caso desse juiz, não dava crédito para ela, voltem atrás e te exalte. E esta exaltação exaltará o Deus a quem você serve. Amém? Que você possa crer nesta palavra. Ela insistiu. E ela recebeu o que ela queria. Imagine, essa mulher tendo um adversário, ela tinha um adversário. E ela queria que o juiz fosse com ela, um juiz que não era justo, fosse justo com ela. E ela estava ali. Não importa o que aconteça. Deus, ele é aquele que ele muda a situação e ele vai te exaltar. Se você está passando por uma afronta, por adversidade, por vergonha, o que seja que está acontecendo com a sua vida, qualquer tipo de dificuldade, de perda, creia que Deus vai te exaltar. Que toda vergonha, toda humilhação, Deus vai tornar a vergonha da primeira casa, ele vai tornar a dupla honra, amém? Em nome de Jesus Cristo, será maior o que Deus vai fazer, será mais grandioso, será mais notório, amém? Deus está vendo a tua humilhação hoje, que quando ele te exaltar vai ser mais nítido, mas todos vão ver e todos vão reconhecer que o teu Deus é um Deus grande, amém? Aleluia! Glória a ti, Senhor. Versículo 5, sua persistência nas orações e petições
Sua persistência nas orações e petições tem poder para quebrantar corações, transformar caráter difíceis e libertar os que estão cativos, que estão aprisionados. A sua oração e persistência. Continue orando. Continue pedindo para Deus. Continue orando, continue pedindo para Deus. Enquanto não acontecer, continue. Não importa se vai ser daqui uns dias, se vai ser daqui um mês, se vai ser daqui alguns anos. Não importa. Ore sem cessar. Peça a Deus o tempo todo. E Ele vai fazer, Ele vai quebrar. Se existe alguém na tua vida que tem um coração endurecido, é difícil, de caráter difícil, Ele vai transformar, Ele vai libertar, Ele vai tirar tudo aquilo que não vem de Deus. Ele vai fazer coisas grandiosas. Muitas pessoas estão aprisionadas e entregue ao pecado, entregue ao erro. De repente você tem orado por libertação de alguém na sua família. De repente você tem orado por algo de alguém que precisa, que é difícil de lidar. Entrega essa pessoa em oração nas mãos do Senhor e Deus vai trabalhar. E Deus vai operar, e Deus vai fazer, e Deus vai mudar. O que tiver que acontecer, Ele vai fazer. Com o versículo 6 aprendemos que chegará um tempo em que as pessoas elas entenderão que você é uma pessoa que conquista o que quer. Amém? Agora você está no processo de oração, de persistência. De repente você ainda não alcançou, mas vai ter um tempo. Que as pessoas vão olhar para você, olha essa pessoa. Olha esse homem, olha essa mulher. Ele orou tanto e conquistou. Ela orou tanto e olha aí o que Deus está fazendo, Deus honrando. Vai chegar esse tempo, amém? Você crê? Amém? Fala amém se você crê. Glória a Deus, aleluia. Porque essa pessoa é persistente e não desanima por nada. O juiz teve que parar de dizer não para ela. Ele teve que parar, né, de dizer não para a viúva, porque ele percebeu que ela não iria desistir. O inimigo tem que olhar para você e entender que você não vai desistir, amém? Ele tem que olhar para você e se render e se prostrar, porque você entendeu quem é o teu Deus e nada vai te derrubar, nada vai te fazer andar de cabeça baixa. Não é a dor, não é a luta, não é a adversidade, não é nada. Eu vou com dor, eu vou com luta, mas eu vou alcançar e viver o que Deus quer para a minha vida. Amém? E assim tem que ser. Glória a Deus. Versículo 7 aprendemos que, porque você, aliás, ali no versículo 7, eu quero ler. Versículo 7. Será então, Jesus falando, será então que Deus não vai fazer justiça, ele pergunta, a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Olha só. Ele conta a parábola, mostra o exemplo da viúva, que ela conquistou através da persistência, né, o que ela queria de um juiz teimoso, de um juiz desobediente, de um juiz que não temia a Deus. Ela conquistou o que ela queria. E se ela conquistou, será que Deus, que vê um povo clamando e vê um povo persistindo, Ele não vai fazer? Será? Ele joga essa pergunta para os discípulos e joga para nós. E eu anotei outras perguntas aqui. Mais pergunta. Por que você ainda tem dúvida? Essa é a pergunta que Deus falou comigo. E eu quero compartilhar com você e perguntar para você. Por que você ainda tem dúvida? Por que você ainda não crê que Ele pode tudo? Por que você não está insistindo? Por que parou de insistir? Por que parou de orar? Por que você desanima sempre que vem a dificuldade? Por que você abaixa a cabeça sempre que vem a dificuldade? Por que você se rende sempre que vem a luta, a adversidade? Por que se prostre somente Deus? Amém? Se dobre somente diante de Deus. Não se dobre em meio àquilo que vem contra a tua vida, porque o que vem contra você vai se prostrar. Se você não se prostrar, o que vier contra a sua vida vai se prostrar. A enfermidade vai ter que se prostrar. O inimigo das nossas almas vai ter que se prostrar. A luta, a vergonha, o que Satanás está aprontando, tentando destruir o nosso lar, vai ter que se prostrar esse principado, essa potestade, em nome de Jesus. Esse nome há poder para isso. Amém? Então creia. Creia. Por que você deixou de orar? Essa é a última pergunta. Por que parou de orar? Se você parou de orar, Deus pergunta para você. Por que parou de orar? Por que parou de orar pedindo mudança? Por que parou de orar pedindo libertação? Por que parou de orar pedindo por si mesmo?
Eu não tenho mais esperança. Eu não creio que Deus vai mudar essa pessoa. Eu não creio que Deus vai mudar a minha vida. Ah, minha vida está assim, vai continuar assim. Tem gente que é descrente de si mesmo. Tem pessoas que não creem, que acham que não tem potencial, que acham que não vai alcançar nada, que acham que merece ser castigado pro resto da vida. Você sabe que tem pessoas assim? De repente você está me ouvindo e você já pensou isso. Tem pessoas que acham que não merece o melhor dessa terra e merece sim. Amém? Você merece o melhor da terra, você merece viver as promessas de Deus, que Deus prometeu, Ele vai realizar na sua vida. Não desista. Continue orando enquanto não chega. Continue orando. Continue e persista na oração. E não se desanime. E não fique frustrada porque ainda não aconteceu. Não fique frustrado porque ainda não chegou, porque vai chegar. Você está sendo aprovado. Você está sendo testado. E aí, como é que está? Deus está contente porque você está persistindo ou você já se rendeu? Não se renda. Versículo 8, eu não li o versículo 8. Vamos ler o versículo 8? Lucas 18, 1, versículo 8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Olha só. Essa mulher, mesmo sendo viúva, escutaram? Eu falei o tempo todo, viúva. Vocês entenderam o que é ser uma mulher viúva nessa época? Hoje em dia é normal. É difícil, mas é normal. Na época que ela era viúva, não era normal, não era uma coisa fácil de ser. Tinha muita diversidade. Mesmo ela sendo viúva, e viúva significa que ela havia passado também por perda. Se você passou por perda, ela passou por perda. Ela estava só. Ela estava sem o esposo. O esposo naquela época era a provisão. O esposo naquela época era tudo para uma mulher que era casada. Quando ela saía da casa dos pais, ela saía da casa dos pais, não tinha retorno. Hoje em dia, se uma mulher é viúva, perde o esposo, ela volta, dependendo, ela consegue voltar para a casa dos pais. Nessa época não existia essa opção, que normalmente eles casavam e iam morar longe até, iam morar em outro lugar. Iam para a cidade do esposo, tinha muitos detalhes num casamento. Então imagine, o marido morreu, ela se viu só. Eu fico imaginando, passando necessidades financeiras, vergonha, porque era vergonhoso você estar ali, de repente, se passava necessidade, se tinha perdido perdido seus direitos, suas coisas, não sei. Quantas coisas ela poderia estar passando? E mesmo sendo viúva, e mesmo ela tendo perdas, ela não desistiu. Amém? Ela não desistiu. Coloque-se de pé, por favor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Teu santo nome. Aleluia. Não desista. Fale para você mesmo. Fale o teu nome aí para lá. Ellen, não desista. Fala para você mesmo. Parece coisa de maluco, mas o próprio livro de Salmos fala que nós devemos falar com a nossa alma. Nos dá exemplos. Não desista. Não se renda. O teu Deus é por ti, Ele vai agir na hora certa. E a hora certa não é aquilo que pensamos, não é aquilo que nós decretamos no nosso coração, tal data, tal horário, quando acontecer tal coisa, Deus vai fazer. Não. É no tempo dele. É da maneira dele. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Se você nessa noite precisa pedir perdão para Deus, peça perdão. Você tem a oportunidade de falar diretamente com Deus. Não se prenda, não fique envergonhado. Não fique tímido no seu lugar. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus.
É forte isso, né? Poxa, tanto pecado, tanta coisa ruim. Por ser tímido, eu não vou herdar o reino dos céus. E esse versículo não está falando de uma característica de ser um pouco quieto. Não é isso, né? De ser reservado. Não é essa timidez que eu estou falando, amém? Que cada um tem uma maneira. Eu sou espalhafatosa, eu sou faladeira, eu falo alto. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma maneira de se expressar. Cada um tem o seu comportamento. Não é isso que eu estou falando. A timidez não é isso. Não é de você entrar quietinho e sair quietinho. Não é isso. É tímido na questão de Deus te ordenar a fazer algo, de Deus te ensinar algo e você não fazer aquilo, se deixar paralisar e não obedecer a Deus por uma timidez, por algo que te intimida, por algo que de repente você tem medo, você deixa aquilo te intimidar, você deixa a vergonha te paralisar, você deixa com que a circunstância difícil te impedir de fazer o que Deus quer. É esse sentido que Deus fala, os tímidos não herdarão. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, mesmo você sendo do seu jeito, às vezes reservado, faça. Quando Deus te mandar falar alguma coisa, fale. Quando Deus te ordenar algo, quando Deus te chamar para algo, vá. Passe por cima do que você tiver que passar, mas faça o que Deus está falando ao seu coração. Se nesse momento Deus já está falando algo no teu coração para você fazer, vem e faça. Não fique esperando uma ordem minha. A ordem tem que vir de Deus. O que Deus fala conosco para a gente fazer, falar. A gente tem que fazer e não ter vergonha, nem timidez, nem deixar com que nada te impeça de fazer. Hoje é dia de orar. E você que quer orar, quer falar com Deus, vem aqui na frente e fale com Ele. É com Ele. Eu não posso te dar o que você precisa. Eu não posso mudar a tua vida. Eu não posso libertar aqueles que você quer que seja liberto, tampouco a sua vida. Só o Espírito Santo de Deus pode. Se você quer uma mudança, se você quer que Deus faça algo que só Ele pode fazer, vem aqui na frente, se prostre, ore com Ele, fale com Ele. A irmã vai cantar o louvor aqui e você vai falar com Deus. Agora, se você não quer nada, se a tua vida está boa, se está tudo perfeito, se você não entendeu a palavra, fique no seu lugar. Amém? Agora, se você quer, eu quero mudança. Eu quero viver isso que essa viúva viveu. Eu quero isso para mim. Eu quero chegar diante do juiz dos juízes. E que o sobrenatural dele venha sobre a minha vida. Eu quero que ele governe cada passo meu. Eu quero que ele me dê coragem, mesmo com dor. Eu vou lá diante daquele juiz. Eu vou lá diante daquela circunstância. Eu vou lá diante daquela pessoa. E eu vou fazer o que Deus me manda fazer. E eu vou alcançar. E eu vou ter vitória. Oh, Espírito Santo de Deus, vem neste momento, Senhor, nos dá coragem como esta viúva, Pai. Como eu preciso, Senhor, dessa ousadia. Como eu preciso, Senhor, entender quem Tu és, entender a Tua grandeza, entender o Teu senhorio, Espírito Santo. Faz brotar dentro da gente, Senhor, uma coragem de enfrentar os obstáculos, de enfrentar pessoas que parecem ser grandes. Oh, Deus amado, um menino tão pequeno, ele foi diante de um gigante, com apenas algumas pedrinhas, Senhor amado, mas ele entendia quem era o Deus dele. Nos faça entender quem é o nosso Deus. Fale com o seu Deus, comece a falar para Ele o que está acontecendo, o que você precisa, o que a tua família precisa. Abra o teu coração e fale com Ele, porque Ele está te ouvindo, Ele ouve cada oração. Ele não ouve uma de cada vez, Ele ouve todas ao mesmo tempo. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu resgatador, Ele é aquele que te livra, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que renova, Ele é aquele que traz de volta a esperança, Ele é aquele que traz de volta a vida, Ele é aquele que muda a circunstância, Ele é aquele que arranca toda a raiz maligna, Ele é aquele que quebra maldições, Ele é aquele que destrói tudo aquilo que não vem dEle sobre a tua vida. Que em nome de Jesus você possa orar com ousadia e pedir para Ele o que você quer. Ele é teu Pai e Ele vai dar, simplesmente porque Ele te ama. O que você precisa, fale com Ele: Senhor, eu preciso disso.
Até hoje, Senhor, eu tenho buscado da minha maneira. Até hoje, Senhor, eu tenho lutado com as minhas forças e eu estou cansado. Eu estou cansada, Senhor. Eu preciso de ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Peça socorro. Nós lemos que se Deus escutar o clamor, se Deus escutar os seus filhos, seu povo pedindo por socorro, Ele virá. Mas é necessário pedir. É necessário abrir a boca e falar. Falar para Ele. Não tema. Não tema. Paralisado. Fale para Deus. Onde dói? Dói aqui, Senhor. Senhor, é tal coisa. Fale para Ele. Você vai ouvir louvor e você vai falar. E rasgue o seu coração. Se quiser chorar, chore. Se quiser se jogar no chão, se joga no chão. Se prostre diante de Deus e pare de se humilhar e se prostrar diante do adversário de suas almas. Chore diante de Deus, aquele que vai recolher as suas lágrimas e vai te dar vitória. É só Deus que vai fazer você vencer. É só Deus que vai mudar a tua história. Prostre o seu coração antes de tudo diante do Pai. E creia, Ele vai operar. Ele vai trazer a alegria de volta. Ele vai trazer a paz de volta. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar
age, declare sobre a sua vida. O teu Deus é grande. Declare sobre a sua vida. Coloque as mãos sobre você e declare isso. Cantaremos, Senhor. Aleluia. Todos Hão de ver, todos. Grande é o meu Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Deus só não fará em ti aquilo que você não acreditar que Ele pode fazer. Tudo aquilo que você crê que Ele pode fazer, Ele fará. Amém? Tudo aquilo que você entregar nas mãos dEle em oração, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus é fiel, Ele permanece fiel. Nada pode mudar, nada pode impedi-lo. Tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele faz e pronto. Amém? Confia nele e viva essa palavra de hoje. Viva em oração e vive crendo que Deus é o Deus soberano que está acima de tudo. Não existe nada impossível para Deus. Nada que você viva hoje, Ele não pode alcançar, Ele não pode mudar, Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus, dê palmas ao Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar. Pode se sentar um pouquinho. Vou estar encerrando. Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, curta, compartilhe, né, essa palavra. Seja um evangelista. Seja um evangelista do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.